Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Galerinha que tá me ouvindo bem, manda um joinha aí, uma palminha. Pedro já tá por aí, Pedro? Fala, Lua, tranquilo? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo, tudo boa. Boa. Foi Você tá me ouvindo rápido. bem aí? Tô te ouvindo tranquilo. Você tá me ouvindo bem? Tô, tranquilo. Pessoal aí que já tá assistindo a live, estão ouvindo bem? Vou rolar uns Dá um- coraçõezinhos ali, talvez. Exatamente. Bom, vamos lá começar. Bom, primeiramente, Pedro, eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite, tá? A gente trabalha bastante com a gestora de vocês. Eu, pelo menos, sou fã número um aqui do escritório. E, cara, acho que vou passar a bola para você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre a casa, sobre a gestora, e aí a gente vai dando início aí a fundo nos produtos também. Fechado, fechado. Bom, primeiro eu que agradeço o convite para bater esse papo, é um prazer enorme bater esse papo com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Simonetti, eu sou o sócio responsável por toda a parte de relacionamento com investidores na Giant. É, eu vou dar um overview da casa, só para o pessoal que está ouvindo a primeira vez aí, e a gente começa o bate-papo. Mas Vai lá. a Giant é uma gestora de fundos multimercado, que foi fundada em 2012. Então a gente está quase, agora a gente acabou de fazer 9 anos de vida. É, a gente é famoso no mercado por ser uma gestora de fundos quantitativos. Hoje a gente tem Tá? um pouco mais de 6 bi sob gestão, o que torna a gente a maior gestora quantitativa da América Latina. Desse 6 número, bi. 6 bi. Tá? Desse número, dá para tirar algumas conclusões. A primeira conclusão é que não deve ter muita coisa na América Latina ainda. Se 6 bi, nós somos os maiores. Em contraposição, se você for olhar no mercado lá fora, o mercado americano principalmente, você vai ver que a gestão quantitativa já domina o mercado lá de fora há muitos anos. Tá? Dos 10 maiores hedge funds do mundo, os 10 são, 8 são puramente quantitativos, os outros dois, para padrões de uso de tecnologia brasileiros, eles seriam certamente considerados quantitativos também. É, até uma curiosidade, os fundos quantitativos eles começaram lá fora antes mesmo do computador pessoal. O pessoal fazia Caraca. todas as contas na mão. É um negócio que já está há 30, 40 anos, que já está extremamente popularizado. Aqui no Brasil é um negócio relativamente novo. Vou colocar entre muitas aspas isso, porque a Giant tem quase 10 anos. Então não é bem novo. Mas começou a entrar no vocabulário dos investidores mais recentemente. Né? Então, essa ideia, né? A Giant hoje a gente tem 42 pessoas na equipe. E esse é um outro número que tem uma curiosidade por trás, né? Se você 42 pessoas para 6 bi, é gente pra caramba. É muita Né? gente. Até com uma curiosidade, se você fazer uma comparação com pegar a Verde, a última vez que eu vi, eles eram a minha maior gestora independente do Brasil. Essa é uma coisa como 50 bi, se eu não estou desatualizado aqui, e a última vez que eu vi, eles tinham uma coisa como 65 ou 70, entre 65 e 70 pessoas na equipe. A gente tem 42 para 6 bi. Né? Então, tem uma diferença grande aí, muito um reflexo da forma como a gente faz gestão. Né? É um reflexo da forma como a gente está estruturado dentro da empresa, mas eu vou falar um pouquinho mais disso, não vou dar spoiler ainda. Legal. Beleza? Tem uma curiosidade do início, né, da casa, que é bem bacana, quando vocês conversaram com a gente há uns 2 anos atrás, se não me engano. Comenta um pouco sobre isso, como foi o começo da casa, como foi o início. Teve bastante gente que duvidou. Toda aquela história, conta aí pra gente, conta essa curiosidade pra gente. Boa, a gestora começou em 2012, como eu falei, com a junção de dois grupos que começaram trabalhando separados. Você tinha o Christian e o Jorge Laranjeiras, Christian Iveson e Jorge Laranjeiras, que eram. Os dois têm um histórico de mais de 10 anos. O Jorge, de quase 20 anos, sendo trader em mesa de tesourarias de grandes bancos, né? JP Morgan, Morgan Stanley, inclusive trabalhando lá fora. Ele trabalhou no Brasil, trabalhou em Nova York, trabalhou na Suíça. Na verdade, ele estava em Nova York e aí ele decidiu voltar para o Brasil e aí foi o começo da Giant Steps. Né?
Ele se juntou com o Christian, que também tinha 15 anos de histórico em tesouraria de grandes bancos, principalmente como trader de derivativos, trader de opções. E aí ele se juntou com o Jorge, eles trabalharam juntos em um momento durante a carreira deles em um banco chamado Dresdner, e aí quando eles decidiram montar a gestora, eles entraram em contato, e essa foi a semente de uma das partes que criou a gestora. Do outro lado, a gente tinha o Rodrigo Terni e o Flávio Terni, são dois irmãos. O Flávio trabalhava no Banco Real na época, e o Rodrigo ele saiu direto da faculdade e ele tem um histórico de empreendedor desde o início. Então ele montou primeiro uma empresa de software, depois, na verdade, ele montou algumas empresas de uma vez. Aí ele montou essa empresa de software que ficou mais famosa, foi uma empresa, era uma rede social na época de mercado financeiro chamada Mayvox. Aí ele acabou até vendendo a Mayvox para a Infomoney e aí ele decidiu começar uma gestora. Na época, eles começaram gestoras separadas, só que estava bem no início das duas. E aí eles se conheceram e eles viram que tinha um baita fit ali. Porque ambos, o Rodrigo é formado também em engenharia da computação, ele também tinha essa ideia de usar a tecnologia para potencializar a gestão, e o Christian e o Jorge, eles tinham acabado de começar, na verdade, o Zaratustra, que é o nosso fundo mais antigo. Já tinha essa ideia, o Zaratustra já estava idealizado. Quando eles se conheceram, ele falou, pô, a gente precisa, aqui tem um fit enorme, isso aqui pode muito bem ser uma empresa. Principalmente porque o lado do Cris e do Jorge, eles são absolutamente brilhantes. Mas é difícil, se você colocar eles para explicar o que eles estavam fazendo, não ia ser das coisas mais fáceis. Então você precisava de alguém mais comercial que conseguisse passar para o público o que eles estavam fazendo. E o Rodrigo e o Flávio, quem já viu alguma palestra dele, sabe que eles são bons nisso. Então daí nasceu a Giant Steps. Legal, bacana. E hoje, um dos principais fundos é o Zara, né? Hoje, o Zara é o mais antigo, né? Ele é o mais famoso também. O fundo tem 9 anos de histórico, um histórico... Aliás, a novidade, a gente está anunciando faz um bom tempo, o fundo abriu hoje, depois de bastante tempo que ele estava fechado. E ele é considerado o nosso flagship, muito por conta, eu vou até fazer uma provocação para a gente voltar para esse assunto daqui a alguns anos, mas muito por conta desse histórico longo dele. Ele tem 9 anos com uma performance super consistente, o acumulado dele é de 260% de CDI, que eu sei que hoje não quer dizer nada, mas na maior parte do tempo o CDI estava entre 15 e 10. Então, um baita de um resultado. Em anos bons para o Brasil, anos ruins para o Brasil, o fundo performou em todos. O pior ano do fundo foi 150 do CDI, o CDI estava 10, foi CDI mais 5. Então, é um fundo que ganhou fama por causa desse resultado e pelo nome difícil, imagino eu. Esse nome chama a atenção das pessoas. Então, hoje ele é considerado nosso flagship, mas aí a provocação que eu ia fazer é a seguinte, o Sigma, que é uma outra estratégia que a gente tem na gestora, ele não foi feito para render menos que o Zara ou nada parecido. A nossa ideia é que ele seja um outro flagship da casa. Ele é só mais novo. Então, tem menos histórico de performance acumulada, mas ainda assim uma performance muito legal. Eu vou explicar as estratégias, vocês vão ver que eles são bem diferentes, mas a ideia é assim, eles são 2 fundos que são... A nossa ideia é que eles sejam os 2 flagships da casa. Você falou já o ponto da estratégia. Vamos lá, começa falando um pouco sobre o Zara e também uma curiosidade sobre o nome. Também quero que você conte um pouco sobre isso. Fechado. Para explicar a estratégia do fundo, deixa eu quebrar só um paradigma que as pessoas normalmente têm sobre o quantitativo, a palavra quantitativo especificamente. Eu leio muita coisa que escrevem nas matérias por aí e tem uma confusão que é muito comum, que é você confundir o quantitativo com uma estratégia, porque quantitativo não é estratégia. Então, até para explicar isso, eu vou usar uma analogia bem rápida aqui, que eu sempre gosto de usar, que ela explica muito bem isso, né? Mas para o trabalho de um gestor, e aí eu falo para qualquer tipo de gestor, quantitativo ou não. O trabalho de gestor é muito parecido com o trabalho de tentar extrair ouro da natureza, ouro físico. Ele precisa encontrar essas pepitas de ouro no mercado, são as oportunidades que ele pode explorar e capturar essas oportunidades para entregar retorno para os investidores. Se você olhar o processo de extração de ouro, que começou 500 anos atrás, naquela época, tirar ouro da natureza significava pegar uma peneira, ir num riacho e ficar peneirando os pedregulhos. O cara ficava lá horas e horas e horas embaixo do sol peneirando pedregulhos, até que de vez em quando ele dava sorte e no meio dos pedregulhos vinha uma pepita de ouro, que era visível a olho nu naquela época. Hoje, se você fala que você vai pegar uma peneira e vai num riacho achar ouro, as pessoas vão olhar bem para sua cara e falar, você está completamente louco. Porque depois de tanto tempo de exploração, o ouro ele já não está mais visível assim.
Se você quiser tirar ouro da natureza hoje, você precisa usar um maquinário enorme, você precisa usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o objetivo ainda é o mesmo. Você ainda precisa achar esse ouro. Agora, as ferramentas que você usa, o processo que você usa para fazer isso são completamente diferentes. No caso do mercado financeiro, é a mesma coisa. O trabalho do gestor é juntar as informações disponíveis e formar cenários de onde ele pode encontrar essas pepitas de ouro no mercado. E aí é bem verdade que, algum tempo atrás, um gestor que tivesse minimamente bem informado, ele conseguia juntar essas informações e encontrar algumas oportunidades que... Aqui no Brasil, a gente teve até algumas oportunidades meio óbvias, que vários gestores conseguiram surfar muito bem. De vez em quando você viu uma pepita visível a olho nu. A última delas foi o fechamento da taxa de juros. Teve muito gestor de fundo multimercado que colocou uma NTNB na carteira, ele ganhou dinheiro ano após ano. O CDI que saiu de 15, de quase 16, foi para 2 e ele ganhou dinheiro quase todos os anos. Ele ganhou dinheiro todos os anos. Numa oportunidade que estava grande, né? E muita gente conseguiu surfar. Nenhum demérito do gestor, mérito dele que ele conseguiu enxergar isso e surfou. Mas era uma oportunidade grande que estava, de certa forma, fácil de ser encontrada. Agora, conforme o tempo passa, essas oportunidades elas são cada vez mais raras, essas oportunidades mais óbvias. Porque o mercado está mudando. E aí talvez a principal mudança no mercado que a gente vem passando hoje esteja no volume de informação disponível para um gestor tomar uma decisão de investimento. Esse volume de informação explodiu nos últimos anos. A gente não precisa ir longe para um exemplo. É só pensar no coronavírus. Pensa no coronavírus nas últimas semanas, não precisa ir desde o começo da pandemia, nas últimas semanas. O volume de informação que você recebeu especificamente sobre o tópico coronavírus. Você abre o jornal, coronavírus. Aí você liga a TV, coronavírus. Você abre o seu grupo de WhatsApp, imagino que você esteja também, você recebeu um áudio de um médico falando uma coisa e 15 minutos depois, um áudio de um outro médico falando um negócio completamente diferente. Aí você via que os dados de contágio no Brasil estavam piorando, mas ao mesmo tempo você estava recebendo foto do pessoal fechando o hospital de campanha em vários lugares. A impressão que dava é que o vírus tinha sumido em alguns lugares. E aí você está sendo... É louco, né? Toda informação. E aí o ponto é, você está sendo bombardeado de tanta informação que é praticamente impossível de digerir tudo isso e formar um cenário do que realmente está acontecendo nesse caso do coronavírus aqui no Brasil. E aí, olha que eu estou falando de um tópico específico. Imagina que você está falando da economia mundial. É impossível você digerir tudo isso de cabeça. Em outras palavras, está muito difícil de ir com a peneira tentar achar o ouro. A peneira ela não é eficiente o suficiente. Então, o que a gente decidiu fazer na Giant? Vamos usar o nosso poder computacional. Vamos usar o poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. Isso é o quantitativo. Essa ideia não é a ideia de usar computador, mas é a ideia de reconhecer que a forma tradicional tem limitações, a ferramenta tradicional, que no caso é a cabeça dos gestores, tem limitações, e deixa eu buscar nas ferramentas que hoje estão disponíveis. Pode até ser que algum tempo atrás elas não estivessem disponíveis, mas hoje está disponível para todo mundo. Deixa eu usar essas ferramentas e fazer aquele mesmo trabalho, que é lá encontrar essas pepitas de ouro e entregar retorno para os investidores. E você tira um pouco do emocional, né, da parada. Você tira um pouco daquela coisa de, eu vou tomar a decisão aqui só porque eu ouvi um áudio, por exemplo, de algum médico. Não, o robô ali, ele vai tomar a decisão, o robô entre aspas, né, ele vai tomar a decisão porque ele já estava preparado para aquilo. É isso? Na verdade, eu diria, obviamente, o uso de algoritmo, eu vou trocar o uso de algoritmo por a automatização da execução de ordens, ela traz ela elimina esse viés na parte final, né? Uma vez que você tem uma estratégia definida, você automatizou ela, não tem mais o gestor acha alguma coisa, eu vou mudar aquilo, porque aquilo já está implementado, porque eu tenho uma boa certeza que aquilo funciona. Agora, o que eu diria que o que mais elimina vieses na nossa gestão, na estrutura da Giant hoje, é o nosso processo de investimento. O que a gente fez lá, a gente quebrou o processo de investimento numa linha de produção. Aí é uma fábrica. Tem algumas etapas e aí cada etapa está apertando uma porca. Então a gente tem uma etapa de dados, a gente tem uma etapa que é a criação de hipótese, é onde o gestor entra, ele vai pensar em alguma forma que talvez dê para ganhar dinheiro no mercado. Aí você tem a terceira etapa, que é o teste dessa ideia. E a última etapa é a implementação, é transformar aquilo efetivamente em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar, né? Ele vai ficar olhando para o mercado, toda vez que o padrão começar a acontecer, a gente vai entrar executando. O que elimina o viés comportamental é essa passagem da etapa 2 para a etapa 3. Quando o gestor criou uma ideia,
Um gestor que cria uma ideia, ele não pode testar ela. Eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Né? Então, o gestor que cria uma ideia, ele está sendo remunerado para colocar uma boa ideia dentro do fundo. Aí ele vai dar essa ideia na mão de outros 3 gestores, normalmente, que vão ser remunerados para derrubar a ideia do cara. Eles vão ganhar... Eles vão ganhar um bônus maior no final do ano se eles acharem algum defeito naquela ideia, que o gestor ainda não tinha pensado naquilo, que faça a gente descartar aquilo, jogar aquilo fora. Caso 3 caras muito crânios não consigam achar nada, aí aquilo sim vai ser implementado dentro do fundo. Então, esse teste e esse processo onde quem pensa numa ideia não vai testar ela, vai ser uma outra pessoa que vai ser remunerada para derrubar ele, isso elimina 90% de qualquer... Na verdade, elimina todos os problemas que a gente possa encontrar naquela estratégia. Claro que isso faz com que a gente jogue fora 90% das nossas ideias. A taxa de uma ideia que passa por toda essa linha de produção e é implementada, ela é muito baixa. Mas o que é implementado, eu tenho uma boa certeza de que aquilo funciona, realmente. E existe uma frequência nessa implementação de novas ideias? Porque, assim, só um parênteses rápido aqui, né? O ano de 2020 para o Zaratustra foi incrível. No mês de março, no pior mês que a gente teve na Bolsa, ele se superou. Como essa ideia ela é implementada, ou se foi feita uma ideia depois do que aconteceu? Como que é essa dinâmica? Não, na verdade, o Zaratustra foi bem no coronavírus pela própria estratégia do fundo, né? Eu vou explicar, eu fiquei de explicar as 2 estratégias, eu vou explicar as 2 estratégias agora, vai ficar até claro por que o Zara foi bem, e depois o segundo semestre do fundo não foi tão bem, eu explico com essa mesma explicação da estratégia, dá para entender por que ele não foi tão bem. Né? Mas, então, eu deixo eu dar esse tour pelos produtos da Giant e aí eu volto para esse caso especificamente. Mas a gente tem 2 famílias de fundo na gestora. Eu já mencionei as 2, você tem a família do Zaratustra e a família do SIG. Essas famílias, elas são um reflexo da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga que o mercado financeiro pode ter 2 regimes. Só 2. Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Um desses regimes é quando os investidores estão racionais. Eu sei que parece esquisito falar isso, né? Mas é quando as pessoas estão olhando fundamento. Estão olhando se o preço realmente faz sentido para determinado ativo. Operando usando a lógica, fazendo valuation, né? Fazendo conta para operar. E aí você tem um outro regime, que é quando tudo isso vai para o espaço. O mercado é dominado pela emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, normalmente as pessoas param de olhar o fundamento e agem por puro impulso. Então, que é um exemplo que está fresco na cabeça de todo mundo, é o próprio coronavírus. O coronavírus, inclusive, ele teve uma peculiaridade. Ele começou a causar um impacto forte no mercado durante o carnaval. E aí o mercado estava fechado aqui no Brasil. Então, segunda-feira de carnaval, foi um banho de sangue lá fora, mercado fechado aqui. Terça-feira de carnaval, banho de sangue, mercado fechado aqui. Na quarta-feira de cinzas, na parte da tarde, a gente abriu o mercado a primeira vez. E aí veio o primeiro circuit breaker. Eu vou falar um negócio agora, vocês vão falar, putz, isso aconteceu, né? A partir da quarta-feira, depois do primeiro circuit breaker, começou a pipocar gente na internet falando que a bolsa estava barata. Aonde eu abri meu computador, tinha alguém falando que era liquidação na bolsa. Black Friday antecipada, saldão. Era uma festa, né? Todo mundo falando que a bolsa estava barata. E aí o interessante é o seguinte, se naquele dia você parasse para olhar os fundamentos, fazer o valuation das empresas, você ia ver que estava tudo mega descontado. A bolsa estava barata naquele momento. Aí o investidor olha e fala, legal, a bolsa está barata, vou com tudo. Né? O cara vai e compra a bolsa até o pescoço, no dia seguinte ele toma mais 20% na cabeça. Aí no outro dia ele toma mais 10%. Aí no outro dia ele toma mais 10%. Foram 6 circuit breakers seguidos que a gente teve. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico, ninguém estava olhando o fundamento. O mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí o investidor vende pelo simples fato do preço estar caindo. Quanto mais o preço cai, mais pessoas entram em pânico, mais pessoas vendem, que faz com que o preço caia cada vez mais. E aí, para piorar, você tem os fundos que batem os limites de stop deles, são forçados a estopar, vai mais um caminhão de dinheiro para derrubar o preço. E aí, a mesma coisa acontece para cima. Você tem momentos de euforia no mercado que o ativo começa a valorizar. Quanto mais ele valoriza, mais pessoas não querem ficar de fora, entram naquele ativo e o preço vai subindo cada vez mais. Então, esses são os 2 regimes. A emoção no mercado e o fundamento, a racionalidade. O Zaratustra e o Darius são 2 fundos, eles são fundos que seguem a mesma estratégia, né? Só muda o nível de volatilidade. Em outras palavras, muda o tamanho das posições.
Se o Zara comprou 100 ações da Petrobras, o Darius comprou 2/3 das posições, das mesmas posições. Então, eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Um jeito fácil de pensar, obviamente ultra simplificado, mas um jeito intuitivo de pensar, no fundo, é pensar num grande radar. É um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro e ele está buscando indícios de que algum mercado, em algum lugar do mundo, vai ser dominado por algum tipo de emoção. Seja pânico ou euforia. E aí, os mercados são bolsa, juros, câmbio e commodities. Uma vez que ele identifica isso, quando o mercado é dominado por uma emoção, normalmente o preço rasga para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Essa é a ideia do Zara. Parece um negócio complicado se você fala de quantitativo, mas na verdade é muito mais fácil até do que entender a cabeça de um gestor. É um radar de fortes movimentações, é um radar que busca fortes movimentações de preço em mercados ao redor do mundo inteiro. Ou seja, em momentos mais de crise, vamos dizer assim. Não só crise, como um bull market, por exemplo. Se as ações começam a subir, o fundo vai entrar para tentar surfar. Ou, quando você tem algum problema, como o coronavírus ou crise dos caminhoneiros, o fundo vai para o outro lado também, não tem problema. Ele não tem... Tem um cliente meu, vou até dar um caso real. Teve um cliente uma vez que falou: Pedro, eu adoro a estratégia do Zara, sou cotista de vocês há muito tempo. Mas, cara, me ajuda. O que eu preciso torcer para acontecer para o Zara ganhar dinheiro? Eu preciso torcer para a bolsa subir, para o dólar subir, cair. Aí, cara, de verdade, eu parei para pensar nessa. Eu falei, cara, como que eu posso responder isso? E, na verdade, é bem óbvio. Você pode torcer para o que você quiser. Só que torce para ir bastante. Se for para dar certo, que dê muito certo. Se for para dar errado, que dê muito errado. Porque aí o fundo tende a pegar muito bem. Então, por que ele foi bem no coronavírus? Coronavírus, a gente vinha num mega bull market ao redor do mundo inteiro, antes do coronavírus, né? Todas as ações ao redor do mundo subindo pra caramba, o fundo vinha surfando isso muito bem. Então, janeiro a gente foi super bem, fevereiro foi bem. No começo de março, começou o coronavírus durante o carnaval. E aí, todas as ações ao redor do mundo inteiro começaram a cair com muita força na segunda-feira de carnaval e o mercado estava fechado aqui. Só que a gente opera lá fora. Então, na própria segunda-feira de carnaval, o fundo começou a zerar todas as posições em equities e começou a entrar numa posição comprada em dólar contra outras moedas, especialmente dólar contra real. O dólar contra real, a gente sabe, o dólar saiu de 4,20, foi para 6 e a gente surfou toda essa movimentação e por isso que o fundo foi tão bem. Então, no final, o que fez o fundo ir bem? A velocidade de reação dele. Ele reagiu na própria segunda-feira de carnaval, na parte da manhã ainda, e a gente virou a mão e conseguiu ir muito bem nesse período. Legal. Deixa eu só dar, então, depois, o que aconteceu, onde o fundo tende a sofrer um pouco mais. No segundo semestre, mais ou menos ali em setembro, de setembro até mais ou menos metade de outubro, o fundo teve um drawdown. Ele teve uma queda. E isso acontece quando o mercado está com uma alta volatilidade, só que ele está sem direcional. Então, num português claro, a bolsa está subindo 1% num dia e cai 2% no outro. Ela sobe 2% no dia seguinte e cai 3% no outro. Nesse momento, o que o fundo tenta fazer? Ele tenta ir atrás dessas movimentações. E ele é estopado no dia seguinte, porque o mercado inverte na nossa cara. Então, o que acontece é que ele está sendo estopado seguidamente. A gente brinca que esse é o período de death by 1,000 cuts. Não tem um drawdown forte num dia, mas são várias facadinhas. Facadinha, o fundo vai sangrando, até que ele estanca a perda, para de entrar em qualquer coisa. E aí, historicamente, a gente vê sempre tem um período desse, algum tempo depois você tem uma estirada de preço para algum lado. E aí o fundo tende a pegar muito bem. Foi o que aconteceu em dezembro. Em dezembro o fundo deu 4,5 para cima e mais do que recupera, ele mais do que compensou todo o período que ele andou de lado. Eu vi algumas perguntas aqui, pessoal. Eu estou vendo, eu já vou responder, tá? Só um ponto que eu preciso aproveitar para falar, dado que o Zara vai abrir agora, eu imagino que tem bastante gente entrando nesse fundo, eu tenho que dar um disclaimer aqui. Se você olha o resultado do fundo desde 2012, eu pegaria esse histórico longo para dar para enxergar isso melhor. Você vai ver que ele parece uma escada. Ele anda de lado ou um pouco negativo durante muitos e muitos e muitos meses. E aí o gráfico engana, porque tem 9 anos ali. Então você vê esses pedaços andando de lado, parece pouco, mas às vezes são vários meses que o fundo está andando de lado. De repente ele vem dar uma porrada e mais do que compensa esse período. Ele tem uma valorização muito forte no espaço de tempo muito curto. O fundo é assim. Ele é assim há 9 anos. E vai continuar sendo assim. Então, é um fundo... Um cliente meu fala que ele é o fundo mais chato da indústria. O fundo, ele fala assim, cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias eu tô puto com você.
mas 7 dias no ano eu fico feliz da vida e mais do que compensa. Né? Então, o fundo, para quem está entrando agora, quem está olhando mais de perto a estratégia, isso é uma coisa importante. Não adianta olhar uma janela de alguns meses. Você tem que olhar uma janela longa. Se você olhar janelas longas, esse é um fundo com o maior resultado da indústria. Se você olhar com uma janela mais curta, o resultado pode ser qualquer coisa mesmo. Então, tenham isso em mente. Tá? Isso sempre causa uma dúvida no cliente, né? O cliente ele sempre vai observar a janela de 12 meses, os 12 últimos meses ali da rentabilidade, às vezes olha para o DARI, ou às vezes que é metade da volatilidade praticamente ali do Zara, né? Quase metade. É dois E terços. principalmente também do Zara, e olha assim, poxa, mas não tá meio fraco o fundo? E aí eu tenho que explicar, né, essa parte de que é assim mesmo, confia. Um fundo de vol 10, a verdade é que ele precisa de uma semana ou até menos para ganhar o resultado do ano inteiro. Então, de verdade, assim, precisa de pouquíssimos dias para ele acertar a mão e aí ele compensa todo o período que andou de lado. Faz parte da própria estratégia. Sim. Uma das vantagens é que muitas vezes quando ele acerta essa mão é justamente quando você mais precisa. O ano passado foi do coronavírus. Quem estava no mercado provavelmente teve uma parcela muito grande da carteira que sofreu demais. Se tinha usado na carteira, ele foi tão bem que ele compensa uma parte do prejuízo que você teve nas outras aplicações e ele reduz o risco da carteira como um todo. Né? Mesma coisa a crise de caminhoneiros. Ele deu 15% para cima em 10 dias. Né? E aí o mercado também foi um banho de sangue. Foi uma experiência incrível, né? Porque eu estou no mercado há pouco tempo e eu pude ver ali, cara, a carteira do cliente, a gente 100% dos meus, tá? Pelo menos. Tem Giants na carteira. Tem ali o Zara, quem é cliente há mais tempo, e tem o Dari, quem é cliente há menos tempo. E ver isso foi incrível, porque era nítido. O mercado derretendo e o fundo ali segurando a carteira, praticamente. Fala, cara, ele fez o que realmente estava escrito que ele ia fazer. Então, é uma das fundos que eu mais acompanho, que eu gosto bastante. Pode continuar. Não, do lado do Zara é mais isso. Deixa eu falar do Sigma, só para completar o tour pelos produtos aqui. O Sigma ele foi feito para ganhar dinheiro no outro regime, na racionalidade. Parece esquisito falar, mas esse é um fundo que opera fundamento. Então, ele ganha dinheiro quando as pessoas estão dando bola para os fundamentos. A grande ideia desse fundo, ele é construído em cima de uma única ideia. A ideia é de usar o nosso poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. Esse é o objetivo do fundo. Então, a operação, eu sempre brinco, a operação dele é complexa. A intuição, esse é o fundo mais fácil de entender da indústria inteira. Ele tem 2 etapas na hora de montar a carteira. A primeira etapa é olhar os mercados ao redor do mundo, e aí é bolsa, juros, câmbio, commodities de novo, e ele vai identificar quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos países. E aí, quando eu falo indicadores, eu estou falando de, às vezes, em alguns ativos, centenas de indicadores, alguns milhares. Não é uma hipérbole isso é a ideia central do fundo. Então, ele vai olhar indicadores econômicos de cada um, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva de retorno. A segunda etapa do fundo é definir que ativos de fato eu vou ter na carteira. Né? Por exemplo, se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações? Pega a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Essa mesma receita de bolo para todos os mercados que ele está ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, moedas e por aí vai. Então, essa é a ideia do fundo. E aí, o que a gente queria fazer como gestora? Né? Você tem esses dois regimes, ou você está em um, ou você está em outro. Então, o que a gente queria fazer era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo no mercado, em tese, você sempre tem um dos fundos despontando. Eles são complementares, não é por acaso, a gente criou eles para serem assim. São bons produtos individualmente, você olha a combinação dos dois, o Sharpe explode, a relação risco-retorno explode. Isso é de propósito. E aí, para completar a altura, a gente lançou no ano passado um fundo de previdência. No fundo de previdência, como era um fundo novo, a gente decidiu juntar as 2 estratégias dentro de um fundo só. E a gente facilita a vida. Né? Toda a comunicação que a gente fala para investir nos 2 ao mesmo tempo. O fundo de previdência ele já tem os 2 ao mesmo tempo dentro de um fundo de previdência. O Zara e o Sigma, né? O Zara e o Sigma com uma aval um pouco menor pelas restrições que a própria SUSEP impõe. Mas são as 2 estratégias numa proporção meio a meio. Legal. E aí, deixa eu pegar umas perguntas que estão aqui. Vamos lá. Até quando o Zara fica aberto? Então, Léo,
a gente colocou uma limitação de capacity para o fechamento do fundo. Só que é uma limitação gigante. O fundo vai captar um pouco mais de 2 bi de reais. E aí, eu vou sendo bem sincero aqui, muita gente fala, pô, o fundo vai fechar rápido. Eu adoraria ser o Verde que consegue tomar isso em alguns minutos. No nosso caso, eu acho que a gente não está lá ainda. Então, esse fundo ele deve ficar aberto, nossa expectativa, tá? Pelo menos um mês. Um mês em alguma coisa. Obviamente, isso está completamente fora do nosso controle. Dependendo de como for o fluxo de pessoas aplicando, pode ser menos. Mas, pela nossa expectativa, é um fundo, ele vai ficar aberto durante um tempo. E aí, quando bater essa limitação, a gente vai fechar a estratégia inteira. Tanto Zara quanto Darius. Tá? Aí vai ficar só o fundo de previdência que tem a estratégia rodando lá dentro também, mas aí é metade só. Uma outra metade é o Sigma. Legal. O João fez a mesma pergunta, beleza, está respondido. O Zara pode operar cripto? Pode, mas ele não vai. Como vocês podem imaginar, a Giant é uma empresa de nerds. Tem um monte de nerd lá dentro e todo mundo extremamente entusiasta de tecnologia. Então, a gente vem acompanhando esse mercado de cripto já há bastante tempo. Só que a gente começou a olhar, a ideia inicial era começar a operar dentro dos fundos, né, dentro do Sigma e do Zara, mas a gente percebeu, conversando com alocadores, que o cripto não é unanimidade ainda aqui no mercado brasileiro. Né? Tem gente que ainda tem uma restrição que não gostaria de ter isso na carteira, e aí geraria um problema para a gente, porque os fundos já têm muitos cotistas. Se eu coloco um ativo que não é unanimidade ali dentro, provavelmente eu começo a ter um problema. Vou gerar um desconforto em uma boa parte dos alocadores. Então, a gente decidiu fazer de uma forma diferente. Eu não posso dar muito detalhe ainda, mas a gente vai entrar nesse mercado de cripto, só que não dentro desses dois fundos, do Zaratustra e do Sigma. Eu não posso dar muito detalhe ainda, mas logo, logo vem novidade por aí. E logo, logo eu digo, não vai demorar muito mesmo. Tá? Vai ser bem rápido. Obrigado. Maia. É Maia? Maiana. Obrigado, Maiana. Nós da perspectiva fizemos uma live contigo, muito obrigado mesmo. A galera é fã também, né? Boa. E ação, algum fundo de ação, a gestora pensa em ter também ou não? Enfia puramente. Sim, tá aí mais uma novidade. Estou dando vários spoilers aqui, né? O de ações eu posso já dar um pouco mais de detalhe. Na verdade, assim, a gente tem 2 multimercados globais na gestora, né? O Sigma e o Zara. E mais ou menos uns 2 anos atrás a gente destacou uma parte do time de gestão para começar a olhar mais de perto algumas ideias que a gente teve para ações no Brasil. E a ideia inicial era colocar algumas das estratégias dentro do Sigma, algumas dentro do Zara, só que os resultados começaram a vir bem animadores. Né? E aí, numa dessas reuniões de gestão que o pessoal estava apresentando os resultados para a gente, eu nem lembro quem, mas teve alguém que falou, cara, isso tem cara de ser um fundo, hein? E a sementinha foi plantada. E aí, conforme a ideia foi amadurecendo, os resultados começaram a amadurecer, a gente falou, pô, isso de fato tem cara de ser um fundo. Então, esse provavelmente é o próximo produto que a gente vai ver disponível da Giant, é um fundo focado em ações aqui no Brasil. Um último detalhe que eu posso dar do fundo, por enquanto eu não posso abrir muito a estratégia, mas é que esse vai ser um fundo bem diferente do resto da indústria. Porque ele é um fundo fundamentalista, quantitativo, só que ele é extremamente pautado em um tipo de dado muito diferente, que pouquíssimas pessoas estão olhando. São dados alternativos. Para quem não sabe, qualquer gestor se baseia em dados para tomar uma decisão. Se o gestor é mais macro, ele vai olhar dados econômicos. Então, vai olhar projeção de PIB, projeção de inflação, balança comercial. Se ele está olhando uma coisa mais micro, vou olhar uma empresa, ele vai olhar o balanço patrimonial da empresa, fluxo de caixa, divulgação de resultado trimestral, por aí vai. Sempre, quando você está falando de dados, você está falando de dados que estão no escopo do mercado financeiro. Todos esses dados são do escopo do mercado financeiro. O dado alternativo é a nossa tentativa de sair do escopo do mercado financeiro e em outros lugares, outros canais, buscar informações que são relevantes para o mercado financeiro. Por exemplo, tem valor você monitorar redes sociais? Você monitorar o Twitter, por exemplo, de uma pessoa-chave para tentar antever alguma movimentação de mercado? Tem. Vide o caso da GameStop. Que aconteceu, toda a movimentação aconteceu no Reddit. Não foi no Twitter, mas foi num fórum online.
Tem valor você monitorar o fluxo de pessoas entrando num site de uma empresa de e-commerce, por exemplo, para tentar antever se eles estão vendendo ou não, antes mesmo deles divulgarem o resultado deles? Tem. Então, a ideia é, já há bastante tempo a gente vem investindo muito pesado. O dado alternativo é o nosso maior investimento, maior canal de investimento dos últimos anos. A gente vem investindo muito nisso. E a ideia é que esse fundo ele é muito pautado em dado alternativo. Então, provavelmente, a ideia é assim, ele está olhando informações que pouquíssimas pessoas estão olhando, ele vai ter uma carteira, esperamos, bem diferente do resto do mercado. É um fundo que ele vem para... Ele vai compor muito bem qualquer carteira de ações aqui no Brasil. Cara, que incrível. Sempre quando você comenta alguma coisa assim, de pegar esses dados de alguma coisa diferente, eu acho muito louco. E, assim, conta um pouco sobre aquele que pega a face da pessoa. Você contou um dia, acho que foi na última conversa que a gente teve. Cara, que incrível. Conta um pouco, só pra galera ter uma noção de mais ou menos como algumas coisas lá fora já acontecem e a gente não tá nem, assim, perto de achar que, tipo, aqui no Brasil é uma coisa normal e lá fora já acontece. Quando você começa a entrar nesse mundo de dado alternativo, você tem algumas histórias que parecem até coisas de ficção científica, mas são coisas que já são feitas lá fora há muito tempo. Então, esse caso é um caso real. Tem uma gestora lá de fora que saiu uma notícia algum tempo atrás que eles estavam usando reconhecimento facial e reconhecimento de voz para operar no mercado. Como? Essa notícia ela saiu quando o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos. Então, o que falaram que eles estavam fazendo é o seguinte: eles colocaram um algoritmo para assistir vários discursos do Trump que tinham disponíveis online, porque ele já era uma pessoa pública na época. E esse algoritmo ele comparava, né, a entonação de voz, a expressão facial do Trump com o teor do que ele ia falar logo depois. Então, com essa entonação de voz, essa expressão facial, ele foi lá e falou um absurdo. Ou com essa entonação de voz, essa expressão facial, ele foi super moderado, super comedido. Quando o Trump ganhou as eleições, subiu no palanque para falar a primeira vez, deu bom dia, os caras já têm uma boa noção do teor do que ele vai falar depois. Não sabe o que ele vai falar, mas sabe se vai ser positivo, se vai ser negativo, se vai ser uma besteira, e por aí vai. E eles usaram isso ao longo de toda a presidência do Trump. Outra coisa que já é história muito antiga, tem uma gestora que estava usando drones. Soltava esses drones no mar, eles emparelhavam com um navio-tanque de óleo, que carrega petróleo para cima e para baixo. Eles soltavam um sonar, ou seja lá o que for, que batia no tanque e voltava, e pela vibração eles sabiam o quão cheio o tanque está. E aí eles conseguiam inferir a produção de petróleo dos principais players do mundo, porque eles estavam monitorando o escoamento de petróleo nos portos. Pensa que um navio ele passa meses no mar. Então ele sabia, o navio está indo para tal lugar, o estoque de petróleo lá hoje é tal, e tem tanto para chegar e vai chegar tal dia. Se eu sei qual é a oferta de petróleo, eu consigo inferir qual que vai ser o preço. Pelo menos eu tenho uma noção muito melhor de qual que vai ser o preço. Então, o Billions da vida real, né? O Billions eles mencionam lançar um satélite, mas isso aí é mega antigo. Essa ideia do satélite. Porque, na verdade, você não precisa lançar um satélite, é só você acessar e mirar ele para o funcionamento. Né? Uma das coisas interessantes é o seguinte: né? Quando você começa a falar de dado alternativo, parece que é uma coisa muito absurda. Só que na maior parte das vezes, na verdade, a definição de dado alternativo são informações públicas que pouquíssimas pessoas estão olhando. Então, é você usar as ferramentas que hoje estão disponíveis para tentar tirar algum tipo de vantagem. Não é nada que seja proibido, por exemplo, são coisas públicas. Não. É sempre dado público. Não tem nada de dado... Isso não é crime. Você entra numa outra seara. Tem um exemplo que eu gosto de dar, é uma notícia que saiu na Bloomberg. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Saiu na Bloomberg mais ou menos um ano e meio atrás. De uma gestora que estava monitorando o tráfego aéreo de jato corporativo. Para operar, sei lá como assim. A notícia falava que eles estavam monitorando especificamente o aeroporto de Omaha, nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem o que tem em Omaha, mas se vocês não sabem, eu falo. Não tem absolutamente nada. Só tem Warren Buffett. E aí a inferência dos caras é o seguinte: se você tem um jato corporativo trazendo high management de uma empresa para Omaha, tem boa chance deles estarem indo falar com o Warren Buffett. Normalmente você vai falar com ele para pedir dinheiro. Aí o caso que eles contam nessa notícia era uma empresa de petróleo que ia comprar um concorrente por 38 bilhões de dólares. Eles voaram para Omaha, 2 dias depois o Warren Buffett colocou 10 bilhões de dólares na mão dos caras, eles foram comprar o concorrente. O fundo que estava monitorando
antecipou essa compra. E aí eles ganharam o ano só nesse trade. Né? E aí você pode falar, mas pô, quanta tecnologia você precisa ter para monitorar o tráfego aéreo de jato corporativo? Tem um site, se você entrar aí e jogar, se não me engano ele chama flights.com, eu acho que é isso. Você consegue ver todos os aviões que estão no céu em tempo real, de graça. No final do dia, assim, parece muito distante, mas é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Basta você saber que as ferramentas existem, ter um conhecimento dessas ferramentas, e aí tem que entrar uma boa dose de criatividade também e de conhecimento de mercado para saber como que você vai usar isso para ganhar dinheiro no mercado. Mas Flight Eu acho que Radar, o Thales mandou aí. Vai logar amanhã, vai querer ver isso aí. Cara, eu vou falar, eu já gastei muito tempo olhando esse site. Quem tá sem fazer nada agora, né? Quem tem um tempinho livre durante essa quarentena aqui, não tiver nada para fazer, dá uma olhadinha, dá para perder um tempo com isso. Eu nunca ouvi, eu vou dar uma olhada depois. Deixa eu ver aqui, tem mais umas perguntas. Aqui perguntaram aqui se tem previsão da abertura do fundo de ação, que o Léo perguntou. Léo, eu não tenho uma data ainda, mas isso é um projeto para esse semestre ainda. Tá? Então, no máximo, talvez... Obviamente, eu não quero cravar uma data aqui, porque se eu não me cobrar depois, não dá certo. Mas o nosso planejamento ainda é um projeto para esse semestre ainda. Tá? Legal. Outra pergunta aqui também... O fundo fecha ao mesmo tempo em todas as corretoras? Sim. Uma vez que a gente bater, o que a gente provavelmente vai fazer vai ser o seguinte, né? O dia que ele bater essa capacity, provavelmente ele fica aberto mais um dia para quem está correndo atrás para não ficar para trás. E aí, só que aí o dia que ele bater no dia seguinte é o último de verdade, e aí ele vai fechar em todos os lugares, e aí não vai dar para entrar mais. Tá? Legal. Bom, Pedro, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser aproveitar esse momento aí, eu sempre acho muito incrível conversar com você, porque, cara, essa história da Giant, a estratégia do Zara, desde a primeira vez que você conversou com a gente lá no outro escritório, foi um dos meus primeiros contatos com gestoras, né? E eu acho que até comentei com você, depois mandei uma mensagem para você, que incrível, cara, você consegue passar de uma maneira tão didática esse tipo de estratégia, né, que o fundo tem, e que também meio que deixa o cliente mais confortável. Então, desde o mais iniciante até o mais avançado, quando vem me perguntar, consegue entender muito bem a estratégia do fundo. Isso, cara, quero parabenizar vocês por essa didática, pela gestora como um todo, né? É sempre muito incrível conversar com vocês. E vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que a gente já pode depois finalizar. Fechado. Vamos lá. O Mocortina perguntou, não rola usar essas infos alternativas do Zara, por exemplo? Claro que rola. Rola muito. Ele já tem. Tanto o Sigma quanto o Zara, eles já incorporam bastante coisa de dado alternativo. E o drone? A gente não tem drones. No final, bem o que eu falei, né? Muitas das estratégias você consegue encontrar formas bem mais fáceis de fazer. Né? Já tem muita coisa que você consegue usar por aí. Então, o Sigma e o Zara já têm essas informações. O que eu falei do fundo de ações é porque a gente nunca viu um fundo de ações, pelo menos aqui no Brasil, que tenha... Posso estar errado, tá? Mas eu nunca vi um fundo de ações que tem uso massivo de dados alternativos. Então, para um universo de ações, esse vai ser um fundo bem interessante, bem diferente do resto do mercado. Calma que agora começou a pipocar a pergunta aqui. Então, vocês usam estratégia de trend following na compra e venda de commodities no exterior? Pergunto isso porque estou buscando um fundo de investimentos correlacionados do mercado de ações. Sim, o Zara tem estratégia de trend, não é só trend following, ele tem 5... Eu consigo colocar todos os modelos. O Zara tem 40 modelos rodando dentro dele hoje, em paralelo. Desses modelos, eu consigo colocar eles em 5 caixinhas, que não cabe tão bem, porque dificilmente o modelo é puramente uma coisa, puramente trend ou puramente mean reversion, mas eu consigo categorizar nessas 5. Tem trend following, tem mean reversion, tem cointegração. Eu sei que esse nome parece difícil, mas a ideia é simples. Você tem uma cesta de ativos e a gente faz o tracking dessa cesta de ativos ao longo do tempo. Eles têm uma relação entre eles. Toda vez que um ativo dessa cesta sai dessa relação, eu entro apostando que ele vai voltar em algum momento. Então, isso é a cointegração. A arbitragem
E aí a gente tem os modelos de machine learning que tentam, no final do dia, eu sei que parece que é uma inteligência artificial que está escolhendo ativos e comprando no mercado, mas nada disso. Machine learning é só mais uma ferramenta que o gestor pode usar. No final, o que acaba acontecendo é que esses modelos que nasceram do machine learning, eles acabam combinando características dessas outras 4 classes de ativos que eu falei para classe de modelos que eu falei para vocês. Tá? Então, sim, o Zara tem trend e ele faz em commodities também, mas ele faz em tudo. Tem commodities, bolsa, juros, câmbio e commodities. Tá? Entramos numa coisa um pouco mais técnica agora, espero que o pessoal tenha conseguido entender aí. Se eu comprar uma... Pode. Deixa eu pegar. Se eu comprar uma cota do fundo e ele fechar, depois posso ficar fazendo aportes? Não. Isso funciona só para fundos de previdência, né? Fundos que não são previdência, quando fechou, aí fechou. Aí você pode resgatar, você não pode mais colocar. Lembrar que o fundo de previdência, eles estão usando o Zara com Sigma. Então você ainda explora o Zara, né? E ele continua aberto. Ele a gente não vai fechar. Então isso é uma boa para quem quer fazer aportes aí, eu uso, tá? Principalmente na época que o Zara ficou fechado aí. Foi uma tristeza para mim, né? Eu sempre coloquei no Zara enquanto deu. Depois que não deu, falar, ou é previdência ou a gente vai no Darius mesmo. Então, a pessoa que tem um viés um pouco mais conservador, não quer, né? Não gosta muito daquela volatilidade do Darius. Se a pessoa está triste porque o Zara está fechado, previdência. É isso aí. O fundo de previdência segue. Mais alguma pergunta? Agora é a hora, hein, pessoal? É bom que vocês podem... sabe, quando eu estou fazendo live, o legal é que por ser digital, eu fico corajoso pra caramba. Então eu falo pro pessoal, cara, faz pergunta difícil, pode fazer, porque se for difícil demais aqui, minha internet cai, sempre tem uma forma de fugir. Deixa passar a pergunta. Não li. A hora é agora. Bom, para a gente só resumir, basicamente, as 2 estratégias, Zaratustra vai ser um fundo que ele vai ficar, na maior parte do tempo, às vezes um pouco de lado, e ele vai aproveitar momentos onde o mercado ele vai dar uma direção um pouco mais forte, ou momentos mais estressados, ou, enfim, algo do tipo que façam as pessoas agir por impulso. É isso, né? Exatamente. E aí, até uma parte interessante, não só no Brasil, e não só em crises como o coronavírus, que é um negócio mega dramático. Às vezes você tem coisas muito menores que aconteceram em algum lugar que você nem está acompanhando, você nem ficou sabendo que está. A verdade é assim, o mundo é muito grande. Sempre tem alguma coisa acontecendo em algum lugar. O ano passado a gente teve um momento, ano passado ou ano retrasado, não sei, mas que teve aquele momento que o petróleo ficou negativo. Você lembra aquele dia? O Zara conseguiu surfar muito bem aquilo, e aquele foi um negócio de um dia. Foi uma coisa super rápida, o fundo conseguiu surfar, a gente ganhou dinheiro nesse dia. Então, não necessariamente, boa parte do fundo está lá fora. Tem muita gente que tenta olhar o mercado brasileiro e tentar entender o que o fundo está fazendo, comparando com o mercado brasileiro. O fundo opera em mais de 20 países. Então, a pergunta que eu ia fazer é que, recentemente, o Zara, ele está onde, exatamente? Inclusive, ele segue uma carteira um pouco mais comprada em alguma coisa ou não? Ele sai muito rápido daqui? Depende. A maior parte da contribuição de resultado do fundo vem de posições mais longas, né? Posições que ficam dias, semanas ou até meses dentro da carteira. Mais ou menos 60% do resultado do fundo vem dessas posições mais longas. 40% do fundo vem de posições muito rápidas que estão tentando pegar alguma distorção ali no meio do dia, ao longo do dia. E você pode abrir um pouco do que ele está hoje? Posso? Posso. Só lembrando, né, o fundo ele é um fundo que emite de 20 a 30 mil ordens por dia, usado. Então, tudo que eu falo, eu posso falar agora, pode ser que amanhã ele inverteu a mão muito rápido e já não é assim, nenhuma... Diferente de qualquer outra gestora, né, quando você pergunta o que a gestora está achando, qual que é a posição, aquilo implica uma convicção de longo prazo. No nosso caso, não. Eu posso falar o que ele está fazendo, mas isso não implica de forma alguma uma convicção de longo prazo. O fundo, a principal posição do fundo é uma posição comprada em equities ainda. Ele tem posição tanto comprada aqui no Brasil quanto lá fora. A segunda maior posição do fundo é uma posição tomada em juros, também onshore e offshore. E a terceira maior posição do fundo é uma posição comprada em dólar, principalmente dólar contra real. Tá? Isso é o que ele estava hoje de manhã, quando eu olhei. Tá? Eu tenho que colocar esse disclaimer aqui. É legal, bacana. Quem tiver interesse, depois no meu Instagram, aqui a gente está no iHub, no meu Instagram tem um vídeo de uma visita que eu fiz lá com você, e você mostra meio segundo de negociações da Johnson & Johnson. Cara, que
vídeo incrível. Você falou de quantas negociações ele dá por dia, né? E eu lembrei desse vídeo. É muito louco. Seria bem bacana a gente conseguisse colocar aqui, mas não dá. Então, quem tiver interesse, vai lá e olha, aquele vídeo é sensacional. Você fala, cara, eu não sou nada no mercado, porque em meio segundo acontece tanta coisa, a gente não tem nem ideia. É isso mesmo. Louco. É isso aí. Deixa eu só pegar aqui, que tem um monte de pergunta que apareceu agora. De quanto em quanto tempo o fundo reabre? O Zara não vai reabrir mais. Notícia triste da live, mas de verdade essa vai ser a última. Vai ser uma abertura grande, o fundo vai ficar aberto durante um tempo, mas quando bater, quando a gente fechar, ele provavelmente não vai abrir mais. Tá? Existe um percentual fixo de investimento dentro e fora do Brasil? Não. Em nenhuma das estratégias, tá? Mas pense que usar esse grande radar de fortes movimentações. Pode ser que alguma movimentação comece em algum lugar, ele concentra a posição durante um tempo naquele ativo, naquele mercado, e depois ele sai. Então, é um negócio que tende a variar bastante. Na média, o fundo tem mais... Na média, eu digo, porque se tirar uma foto, pode ser completamente diferente. Mas se você pegar na média, mais ou menos metade do risco dele está lá fora, metade está aqui dentro, no Brasil. Tá? Existe essa foi a pergunta. É regionalizado? Está na Ásia também, Bolsa da China? Sim. Ele opera em mais de 20 países. China é um deles. Tem mais 20. Eu precisaria pegar a lista dos países. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente vem... Um dos grandes investimentos que a gente vem fazendo, a gente vem aumentando o escopo geográfico do fundo. Então, ele vem operando cada vez mais países. Isso faz parte da nossa própria estratégia para ter uma diversificação dentro da carteira e, obviamente, quanto mais mercados eu estou olhando, mais oportunidade eu posso encontrar e gerar alfa. Né? O que acham de dados de redes sociais, por exemplo, a FinTwitch pode ser usada nos modelos, uma vez que está cheio de viés de influenciadores? Poderia. Hoje a gente tem uma discussão forte, né, que os influenciadores estão conseguindo mexer o mercado. De novo, o caso da GameStop. Daria para usar, a gente já fez vários estudos com redes sociais. O problema de dado alternativo é o seguinte, eu dei aqui vários exemplos de coisas que saíram na mídia lá fora, de coisas que o pessoal está fazendo lá fora. Como eu falei, a definição do negócio são dados públicos, que têm muito valor porque pouquíssimas pessoas estão olhando para eles. Então, eu tenho que parar aqui a minha explicação do que a gente já olhou, o que a gente olha, porque o grande valor está que poucas pessoas estão olhando. Se eu começar a falar o que a gente está olhando, eu vou direcionar olhares para aquilo lá e provavelmente todo o valor que eu tenho ali vai sumir. Então, tem um pouco de... a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente está falando desse tipo de informação do que a gente está fazendo de fato por essa razão. Mas sim, tem valor. Redes sociais, e aí, não só a FinTwitch aqui no Brasil, né? Você tem um negócio lá fora é até muito maior do que aqui. E daria para você usar como uma das coisas que você olha na hora de tomar uma decisão de investimento, para uma estratégia dentro de um dos nossos fundos. Uma pergunta aqui, que é onde está o vídeo? O vídeo está no meu Instagram, tá, Gustavo, né? Ele coloca lá, @oluanage, e lá no IGVTV tem um vídeo. E praticamente o IGVTV tem um vídeo deles lá, tem uma breve visita que eu fiz também com eles lá no destaque, tá? Patrícia está perguntando aqui, assistei até a hora que eu vi, o fundo estava fechado. Você precisa falar com o seu assessor, tá bom? Para ele fazer lá para você a reserva do fundo. Aí essa pergunta aqui eu deixo para você. A última. Vocês mudam de tempos em tempos a estratégia conforme o ambiente político ou é puramente mecânico? Nós mudamos. E aí, essa é uma explicação, vai ser uma boa explicação para fechar, né? Porque todas as estratégias para ganhar dinheiro no mercado, o que você precisa fazer é comprar barato e vender caro. Qualquer estratégia que ganha dinheiro no mercado, você está tentando fazer isso no final do dia. Em outras palavras, você está explorando uma ineficiência de mercado. É uma distorção de preço que só está lá porque o mercado não corrigiu ainda. E aí é muita inocência da parte de qualquer gestor achar que uma ineficiência que está lá hoje vai continuar lá para sempre. Não vai, né? Da mesma forma que a gente encontrou, outras pessoas vão encontrar, vão começar a explorar e ela vai sumir. É uma questão de tempo. Então, todas as estratégias para ganhar dinheiro no mercado, seja de um fundo quant ou não, vão deixar de funcionar. Por que a gente criou aquela fábrica que eu falei dentro da gente? Porque mais importante que as estratégias estão no fundo hoje é a nossa capacidade de identificar novas ineficiências. Colocar elas para dentro do fundo e eu vou desligando que vai deixando de funcionar. Isso é o que garante a consistência de resultado dos fundos ao longo do tempo. Então eu falei, o Zara está ganhando dinheiro faz 10 anos, em anos bons para o Brasil, anos ruins para o Brasil, ele ganhou dinheiro em todos. É o mesmo fundo. O nome é Zaratustra, mas se você tirar uma foto do fundo, você vai ver que o fundo esse ano,
comparado com o ano passado, ele está diferente. E do ano retrasado, mais diferente ainda. Ele está mudando o tempo inteiro. Porque o mercado muda. Não dá para achar que esse ano vai ser igual ao ano passado, que vai ser igual ao ano retrasado. Deus me livre esse ano ser igual ao ano passado. Né? Mas assim, o mercado vai mudando e a gente tem que ir mudando os modelos, mudando as estratégias que estão dentro dos fundos para adequar melhor ao que a gente está vivendo hoje. Faz sentido? Total. Então, cara, muito bom. Fechado. Beleza, Pedro. Então, muito obrigado pela aula de sempre, que é conversar contigo aí, para explicar um pouco do fundo, da gestora. Cara, eu fico imensamente feliz e quero repetir, se possível. Eu estou triste porque o fundo não vai abrir mais, mas eu estou feliz porque tem muito cliente meu dentro e é uma casa que eu sou vendedor nato. Boa. Que são quem já entra na carteira, é uma casa que eu admiro bastante. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela explicação. É sempre uma grande honra. E estamos aí, disponíveis para quando você quiser a gente fazer uma nova live. Combinado, Lu. Pô, eu que agradeço, é sempre um prazer, você é um parceiro nosso de longuíssima data. Todo o pessoal que, se ficou alguma dúvida, eu bombardeei vocês de informação. Então, se aparecer alguma dúvida depois, manda uma mensagem para o Luan, ele tem meu contato pessoal. Ele me manda um WhatsApp aqui, a gente resolve rápido. Fechado? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por ficar até as 8 horas da noite ouvindo eu falar aqui de fundo quantitativo, obrigado pela paciência. E valeu, é isso. Pedro. Qualquer coisa, pode contar com a gente, Luan. Fechado? Obrigadão, valeu. Valeu, um abração. Tchau, tchau.